Olá família, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para finalizarmos essa primeira parte, de Filadélfia, essa primeira semana. E eu estou falando para você sobre a igreja excelente, que é a Filadélfia, que é o nosso chamado. E por que Filadélfia é a igreja excelente? Porque ela volta à prática dos primeiros cristãos, ou seja, ao estilo de vida dos apóstolos. Essa é a igreja excelente, ok? E esse é o nosso chamado, sermos Filadélfia. Mas quero chamar, a sua atenção aqui para um aspecto importantíssimo demais, Até aqui eu falei sobre os relacionamentos, a família, o ambiente que é gerado quando nós vivemos o céu aqui na terra, E tem um outro aspecto, ou melhor, na verdade esse aspecto é a sequência. Só que muitas pessoas, talvez elas param aqui. O ambiente, irmãos, ele precisa, ser preservado, provocado e preservado. Ok? Mas existe um propósito disso tudo. Existe um segundo passo, ou melhor, esse próximo passo, um outro aspecto que eu quero chamar aqui de o próximo nível. E ele é tão desafiador quanto os outros que nós já falamos até aqui. É desafiador você, viver intensamente a vida da igreja. É desafiador os seus relacionamentos serem profundos. É desafiador você identificar aqueles que levam você ao cumprimento do propósito. É desafiador agora eu e você percebemos que os irmãos são portas. É desafiador nós, agora enchermos o ambiente da vida da igreja com o amor perfeito. Só que esse aqui talvez seja o mais desafiador para nós nesses dias. Esse próximo nível, que eu creio que Deus vai nos levar a romper com esse nível, que é o aspecto do envio, é o aspecto da multiplicação. Quando nós criamos um ambiente, irmãos, aqui da comunhão, da mutualidade, do ambiente gostoso, aquela coisa maravilhosa, nós corremos um risco, olha só, por incrível que pareça, nós corremos o risco de nos embebedar com a nossa própria comunhão. Nós corremos o risco de formarmos filhos mimados, se nós não enviá-los para a multiplicação. E que multiplicação é essa? O que eu estou falando? Eu estou dizendo que você tem que crescer, amadurecer, sair da igreja e abrir uma outra igreja. Não é isso. Mas a multiplicação está relacionada em você, sendo filho, gerar outros filhos. Ou melhor, você como filho se tornar um pai. Ok? É isso que eu estou falando. Então, por vezes, nós tocamos na realidade de ser filho, desfrutamos, mas a nossa dificuldade agora é de gerarmos filhos. E se a dificuldade não é de gerar, a dificuldade é de formar filhos. E se a dificuldade não é de formar filhos que formam outros filhos. É essa a revelação que Deus vai nos dar nesses dias. A tendência, da família, a tendência basicamente, ou melhor, vamos dizer assim, que a tendência de toda a família é de não ter essa revelação plena do propósito. Aqui está a palavra, a revelação plena do propósito. Não é somente gerar, é formar. E não é somente formar, é formar filhos que gerem outros filhos. Olha só, entende? Então aqui parece que tá tudo junto na mesma conta, mas são ênfases diferentes, são coisas que precisam de se atentar. Só que, se isso não houver, não há crescimento e não há multiplicação. Só que quando nós tocamos, irmãos, aqui, na realidade do estilo de vida dos primeiros cristãos, nós vamos entender que esse é o DNA da igreja. E isso que é ser uma igreja apostólica, ok? E isso faz parte. E esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados para gerar e formar filhos para Deus, ensinando eles agora a cultura do céu na terra e depois enviando eles para formar outros filhos. Essa é a dinâmica apostólica, isso é Filadélfia, essa é a igreja excelente. E dentro desse aspecto, você vai ver basicamente, geralmente existem duas dinâmicas de igreja que você verá, que é a dinâmica apostólica e a dinâmica pastoral. E aqui você vai conseguir identificar. A pastoral, ela é uma bênção, É aquela que gera o filho. E aí eu vou falando aqui também no aspecto família, Em formar filho para você entender, compreender de fato esse ambiente, ou melhor, essa dinâmica. A pastoral, ela gera filho, ela forma o filho, só que na hora de enviar não tem sucesso. Por quê? Porque o filho ele foi muito bem cuidado.
Mas ele não foi ensinado desde cedo o propósito dele, que era de gerar outros filhos. Assim, o que ele se tornou? Ele se tornou um filho mimado. Ficou pensando somente em si, somente nos seus problemas, somente nos seus conflitos. Isso acontece muito? Não acontece. A probabilidade disso acontecer é geralmente famílias, né? Como eu falei para você, vou fazer aqui, né? Esse paralelo. Famílias onde tem um filho só, porque a atenção é só para ele, né? Quando tem mais filhos, não quer dizer que não vai ter atenção, mas a atenção vai ser distribuída. Quando tem um filho só, aquele é o foco. Meu Deus, ele é o foco. E se ele não tiver atenção na formação dele, ele vai ser o quê? Ele vai ser ensinado, formado, mas ele vai se tornar mimado, se ele não entender esse propósito na vida dele, que é dele formar filhos também. Ok? E aqui nós temos um problema. E aí, na vida da igreja, né, nesse estilo de igreja, baseada somente no aspecto pastoral, nós vamos o quê? Nós vamos ver o quê? Nós vamos ver cristãos fracos. Nós vamos ver cristãos frágeis. Não tem perspectiva de crescimento nenhum. Por quê? Porque o ambiente da casa, ele é confortável demais. Por que ele vai sair da casa? Vamos pegar, né, um exemplo de um adolescente, de um jovem adulto. Ok? Por que ele vai casar? Por que ele vai casar? Por que ele vai ter uma casa? Por que ele vai ter conta de luz para pagar? Por que ele vai ter conta de água para pagar? Entende? Não, aqui na casa da mãe tá legal. É tudo quentinho, tem a caminha dele, tem o quartinho dele, tem a pantufinha dele, não é assim? Tem lá a canequinha ainda com o nome dele, não é assim? E aí o conforto, entende? Ele não vai querer sair dali, você acha? Não vai. Por quê? Porque ele não foi confrontado. Confrontado com o quê? Com o propósito de Deus na vida dele, meu Deus do céu. E aí ele ficou, né, como eu brinco, o nene da mamãe. E aí vai estar lá, 30, 40 anos, não gerou filho, ele se tornou estéril, se tornou infrutífero. E assim você vai ver em relação à igreja também, irmãos. O filho não tem que ser cuidado? Demais, ele precisa de cuidado, precisa de atenção, todos devem ser cuidados. Só que desde o início ele tem que ser formado, preste atenção. Ele tem que ser formado nessa perspectiva. Não que ele, tu vai ser cuidado um tempo, depois tu não vai ser mais. Não, ele sempre vai ser filho, ele sempre vai ser cuidado. Só que ele vai ser enviado para formar filhos, ele vai ser enviado para cumprir o propósito, ele vai ser enviado para formar outros filhos. E aqui a igreja, ela se torna infrutífera, porque se ela só tem essa perspectiva pastoral, ela é cuidada, ela está ali, aquela coisa toda, só que aí ficou bom demais, entendeu? O que eu quero dizer para você? Ficou bom demais. Não foi enviado agora para gerar outros filhos, né? Então essa é a dinâmica pastoral. A dinâmica apostólica, que é essa dos primeiros cristãos, lá, né? O estilo de vida da igreja primitiva, aqui que está a igreja Filadélfia, aqui que está a igreja, né? A igreja é excelente. Na dinâmica apostólica nós também temos o cuidado pastoral. Não pense que não tenha cuidado. Não, tem cuidado, e tem muito cuidado. Ou seja, tem o aspecto do ambiente confortável, tem o conforto. Mas por outro lado, então, como eu já falei para você, existe o confronto do crescimento, do amadurecimento. Então aqui o filho, ele já é gerado num ambiente. Um ambiente onde ele é servido, sim, mas também ele é ensinado a servir desde o começo. Ele é amado, sim, mas ele é agora levado a amar também. Entende que não é um ambiente legalista, não é um ambiente de pressão, não é um ambiente de cobrança, não, é um ambiente de cuidado, de amor. Só que agora não é somente ele que recebe, ele também entrega. Preste atenção, na vida da igreja ou numa casa, do menor que seja, já pode contribuir com algo. Já pode servir com algo, alguma coisa pode fazer. Isso é porque eu já estou direcionando ao cumprimento do propósito. Eu já estou, né, direcionando agora, eu já estou confrontando, o pai e a mãe já estão confrontando, ou seja, a menina já está aprendendo a lavar louça, já está aprendendo a cozinhar, porque eu já estou confrontando. Eu sei que você acha que confronto é algo ruim, não. Ele já está confrontando, dizendo, tu precisa de lavar, tu vai lavar, vai cozinhar, porque um dia tu vai ter uma casa. E sem falar isso, sem dizer, dá um jeito na tua vida, arruma tuas coisas, vai porque tu vai casar. Não. É por isso que daí o problema depois vai gerar no casamento, porque daí não é um treinamento, ela não é treinado para ser enviado.
Alguns até existe envio, mas não existe treinamento antes. E aí o que acontece? Vai lá, e aí a mãe e o pai tem que estar resolvendo o problema do casamento lá que não foi treinado em casa. Então a oportunidade que nós temos é de treinar, é de formar os filhos, de treiná-los, irmãos, para serem enviados e formar famílias fortes. E assim a igreja vai se tornar forte, assim é a igreja, irmãos. Então lá no aspecto pastoral somente, o filho ele é formado como? Ele é formado dependente, totalmente dependente. Mas aqui em Filadélfia ele é formado autônomo. Ou seja, não é independente e não é dependente, ele é autônomo, ele já vai sendo treinado para gerar, ele já vai sendo treinado agora para formar, ele já vai sendo treinado para ele formar filhos, para ele gerar filhos. Então esse é o próximo nível. Ou seja, toda unidade, ela vai gerar multiplicação, entende? Toda árvore, entende? Saudável, ela vai gerar frutos. Todo casamento saudável, ele vai frutificar. Toda igreja saudável, ela vai gerar filhos, vai formar filhos. E isso vai acontecendo até que a casa esteja cheia, como diz a palavra, até que a cidade esteja cheia da glória de Deus. Só que não é uma multiplicação de qualquer jeito, é multiplicar forte. É multiplicar saudável, é multiplicar consistente, não com filho mimado, entende? Mas com filho agora que tem a visão do propósito de Deus. Essa é a igreja apostólica, esse é o processo que Deus agora, nos ensina, o processo de cuidado, de treinamento e de envio. E para finalizar, hoje, enfim, essa semana também, eu quero só trazer um ponto fundamental da igreja apostólica, que nós precisamos de dar atenção também. É que muitas pessoas, eles acabam caindo em algumas ciladas do inimigo. Isso é pela imaturidade. Você precisa entender uma coisa: mesmo que você se torne um pai, você nunca vai deixar de ser filho. Por quê? Acontece por vezes, muitos irmãos, eles amadurecem um pouco, e eles começam a participar da dinâmica da casa agora, numa outra perspectiva, eles começam a formar filhos. Ou seja, eles amadureceram, eles já são agora os filhos mais velhos dentro dessa casa. Estou falando de igreja, amém, irmãos? Eles estão aqui. E aí agora eles amadureceram um pouco, logo eles acham que não precisam mais dos pais. Eles ultrapassaram aqui o limite da autonomia para a independência. Então agora eles acham que são autossuficientes. Só que quando eles se deparam com as dificuldades, eles não têm força suficiente para avançar. E aí eles acabam desistindo do propósito. E aonde que está aqui, irmãos, a chave disso tudo? Aonde está aqui a revelação para você? Aonde está? Primeiro, como eu já falei para você, mesmo que você se torne um irmão maduro, ou você se torne um pai, você nunca vai deixar de ser filho. Mesmo que você amadureça na dinâmica apostólica, nunca se esqueça, você nunca vai deixar de ser filho. Obviamente você não é mais aquele recém-nascido que precisa de atenção 24 horas por dia. Mas preste atenção, não perca o relacionamento com aqueles que formaram você. Não perca, não se distancie excessivamente. Não desvincule, não desconecte daqueles que formaram você. Porque essa comunhão, ela é, preste atenção, necessária para aquilo que Deus tem na sua vida. Ok? Ela é necessária. De novo, mais uma vez, não se distancie daqueles que formaram você. Não se afaste excessivamente, ok? E não estou dizendo que você, não estou falando aqui do sentido físico, ok? Você até pode ser enviado no outro dia, você pode ser enviado pela família de Deus para uma outra cidade, para um outro lugar. Mas não esqueça dessa comunhão, não esqueça desse lugar, não esqueça dessa mesa, ok? Participe dessa mesa, não abandone essa mesa achando que você já amadureceu bastante. Mesmo que você amadureça, você ainda necessita de ter comunhão com aqueles que formaram você. Entende? Existe uma comunhão que é de pessoas maduras. Existe uma comunhão que você dentro da família vai ter com as pessoas maduras, mas você agora vai ter com os pais também. Aqui está, o propósito de Deus se cumprir na sua vida, porque sempre você vai estar sendo formado. Sempre eu e você vão estar sendo formados. Amém, irmãos? Então, é tempo de nós avançarmos, é tempo da igreja ir para o próximo nível. O próximo nível, de tempo de crescermos, manifestarmos o céu aqui na terra, filhos que geram outros filhos, discípulos que formam outros discípulos. Essa é a igreja excelente, essa é Filadélfia, esse é o nosso chamado, esse é o nosso encargo, essa é a igreja, o corpo humano de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana.